ele deu Hello World, porque ele fez a leitura direta dos nossos arquivos. Opa! Fala devs, nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre leitura de arquivos e trabalhando com arquivos dentro do Node.js. E o que a gente vai fazer? Eu já vou aqui iniciar um projeto, pra gente não perder muito tempo. Mas antes disso, já dê um like no vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal e vamos dar uma olhada aqui no que a gente pode fazer com leitura de arquivos no Node.js. Vamos vir aqui no meu desktop, vou criar uma pastinha com o nome de Node.js. Já vou entrar aqui dentro dela, vou dar um code ponto. Então vou dar um yarn init -y aqui. Dar um yarn edge express, fazer toda aquela configuração básicazinha que a gente faz, adicionar TypeScript, node dev, pra gente conseguir rodar o nosso projeto. Yes. Vou dar um src, criar uma pastinha aqui dentro já. Vou dar um npx tsc -init para criar o testconfig.json. Vamos criar aqui o server.test, import express from express, const app igual express, app.listen, não tem sugestão, tá, yarnedge, @types /express, menos em ambiente de desenvolvimento. Agora instalar tudo. Vamos ver se já vai ter tipagem aqui. app.listen 3333. Só vamos configurar aqui no package.json para a gente rodar nosso projeto. Vamos criar aqui nossos scripts. Vamos colocar dev e vamos colocar o test node dev dentro da pastinha .src/server.test. Agora já temos tudo pronto. Vamos rodar o yarn dev para ver se já vai estar rodando essa rota aqui. Já vou abrir o Insomnia para a gente conseguir fazer algumas requisições aqui dentro do nosso projeto, para a gente conseguir testar a leitura de arquivos e coisas do tipo. Vou esperar aqui eu abrir Insomnia. Vou criar aqui uma nova workspace para a gente conseguir fazer os nossos testes. Vamos criar, request collection, Node.js, arquivos. Vamos lá, já criou. Vamos criar uma rotinha aqui. Ler arquivo. Get http localhost 2.33, que é a rota que a gente está rodando. Ele não vai achar nenhuma rota porque a gente não criou. Então já vamos criar aqui um app. Não, .use express.json, já deixar configuradinho, e um app.get, colocando na barra, vamos colocar aqui o rec e o res, que vai ser a requisição e a resposta para a gente conseguir fazer a leitura do nosso arquivo. Primeiro, vamos criar um arquivo, vamos vir dentro aqui de src, vamos criar uma pastinha aqui, arquivos. Dentro dela, eu só vou criar aqui um teste.txt, vou colocar teste, arquivo, teste, só um textinho aqui aleatório. E o que a gente vai fazer? A gente vai importar um valor aqui dentro do... Não um valor, mas uma dependência que o Node já tem dentro dele mesmo. Então a gente não vai precisar instalar nada, que é o FS, que é o File System. E é isso aqui que a gente vai poder manipular arquivos e fazer o que a gente quiser com os arquivos que a gente vai estar recebendo. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente está aqui dentro da nossa rota get e a gente vai colocar um FS e vamos dar um read file. Ele lê o nosso arquivo. No primeiro parâmetro aqui, a gente vai passar a rota que a gente quer acessar. Ou seja, a gente vai dar um ponto /arquivos /test.txt. A gente pode passar aqui um tf8 para dizer o texto que ele vai querer, vai estar trazendo. E aqui a gente passa uma função. Eu vou passar um rec e um res. Vou até aumentar aqui minha tela para ficar mais fácil aqui de a gente visualizar. Vai ter um rec res e vou passar uma função que é a função de callback, que retorna o valor depois que a gente executar tudo isso. E ele passa, não é rec res, é error e data. A gente vai dar um console.log nesse data. E o que é esse data? Data vai ser o conteúdo que a gente vai ter dentro do nosso arquivo que a gente vai estar lendo. Então vamos rodar aqui a nossa rota. Eu tô rodando o servidor. Vamos ver aqui o que deu de errado. Opa, aqui a única coisa que eu acabei errando é que eu coloquei 3T para fazer a requisição da rota, né? Até tava testando aqui, mas vamos já voltar da maneira que tava aqui para ele mostrar pra gente o valor que a gente tinha dentro do nosso arquivo. Vamos executar aqui. Para executar, tô fazendo leitura do arquivo. Aqui ele já deu retorno. Vamos ver o que deu de problema aqui. Vamos resolver aqui já. A única coisa que eu tinha errado aqui na leitura de arquivo é porque ele pega como parâmetro a nossa pasta base do projeto. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que dar um ponto /src /arquivos /teste.txt, porque ele vai começar aqui pela base. Então, se a gente vir aqui no nosso terminal, deixa eu até dar um clear aqui, pra gente visualizar melhor. Vamos dar um yarn dev aqui, esperar rodar o servidor, esperar um pouquinho só. A gente executando, espera aqui o servidor conectar. Vai, agora. Vamos ver o que deu agora. src /arquivos, tá tudo certo. Eu fiz uma mudançazinha aqui, que eu basicamente só troquei o método aqui que a gente tá passando. Eu coloquei read file sync, para ele poder ver assincronamente o que a gente tem dentro do nosso arquivo. E agora, eu acredito que se a gente executar, ele já mostra aqui todo o conteúdo que a gente tinha dentro do nosso arquivo. E agora, digamos que a gente quer escrever algum dado dentro desse nosso arquivo. A gente tem algumas maneiras de fazer isso. A gente pode usar, por exemplo, vou comentar aqui essa linha aqui que a gente fez. A gente tem o fs.write file e eu vou passar aqui o teste.txt que está aqui na raiz do meu projeto. E eu vou passar o conteúdo que eu quero salvar dentro desse
desse nosso arquivo. Vou colocar hello world. Eu vou passar um objeto aqui passando encoding, que é o tipo de escrita que ele vai ter, que no nosso caso aqui vai ser o TF8. A gente vai passar uma flag aqui. Eu vou colocar só uma flag A aqui de teste. E a gente vai passar por fim uma função aqui de callback, que a gente vai passar aqui um error. A gente vai passar aqui agora o último parâmetro que vai ser de erro. Pronto. Agora a gente só dá um console.log, arquivo escrito. E vamos executar essa rota para ver se vai funcionar. Executando aqui. Vamos ver se vai funcionar. Arquivo escrito. Vamos ver se ele já escreveu o nosso arquivo. Aqui ele já adicionou no fim do nosso texto aqui o Hello World. E assim, a gente tem algumas flags pra gente fazer na hora da nossa escrita. Por exemplo, essa flag A que eu passei, o que ela vai estar fazendo? Ela vai abrir o arquivo para acrescentar e o arquivo ele é criado se ele não existe. Ou seja, se eu tirar esse conteúdo aqui desse arquivo e eu vim aqui e executar, parar a requisição aqui e executar, ele vai criar o arquivo e vai adicionar dentro dele o conteúdo que eu botei para ele ser escrito. E a gente tem algumas tags. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Vou até criar aqui no Markdown. Vou até colocar aqui o renomear, colocar flag. E aqui tem todas as tags que a gente pode usar. A gente tem o AX, que se existir o caminho ele não cria, por exemplo. Tem o W, abre o arquivo para escrita, o arquivo é criado se ele não existir, ou truncado se existir, e assim por diante. Assim a gente tem aqui as flags que a gente pode estar utilizando dentro aqui do nosso fs.writefile, para a gente poder escrever dentro do conteúdo dos nossos arquivos aqui. Por exemplo aqui, eu vou criar um arquivo aqui, teste.js. E vamos tentar fazer uma execução de uma criação, de uma leitura de um arquivo. Digamos que eu vou querer ler esse teste.txt na execução aqui do meu código. A única coisa que eu vou fazer, eu vou até abrir um terminalzinho aqui, é salvar o conteúdo ali que a gente já tinha feito. Eu já tenho os conteúdos aqui já prontos aqui, só pra gente dar só pra gente testar. E eu vou colocar para ele executar aqui o teste.txt. Caso dê erro, eu vou botar para ele retornar o erro e eu vou dar um node teste.js. Vamos executar. Ele deu hello world porque ele fez a leitura direta dos nossos arquivos. E por que quando eu fiz a leitura dentro, eu passando diretamente para uma rota, ele não funcionou? Porque ele tem que esperar ele ser executado para ele fazer a leitura do arquivo inteiro. Por isso que eu usei aquele red file sync que a gente estava utilizando. Vou dar até o Ctrl Z aqui para dar pra gente ver. Vou voltar aqui o conteúdo que estava antes. Aqui já perdi o conteúdo, mas basicamente o red file sync, deixa eu pegar aqui de novo. Tem um exemplinho aqui já preparado. Esse exemplinho aqui com file sync, porque ele vai esperar e ele vai ler todo o arquivo para depois retornar pra gente o conteúdo que estava dentro dele. A gente fazendo dessa maneira aqui, executando diretamente esse código, por exemplo, se a gente fosse usar um serverless, alguma coisa assim, daria para ser executado diretamente aqui. Aí, nesse caso, a gente está executando diretamente um arquivo Node para fazer a leitura de um arquivo. Então, assim, dessa maneira, ele vai funcionar de maneira síncrona perfeitamente, lendo todo o conteúdo do arquivo que a gente está vendo. Vamos até fazer um teste que eu nunca fiz. Vamos ver se ele vai ler o nosso arquivo Markdown. Vou trocar para flag.markdown. Vamos ver se ele vai executar. Aqui, ele já faz a leitura do arquivo e já retorna tudo que tinha dentro dele aqui pra gente aqui no terminal. E esse que eu tinha mostrar pra vocês foi um vídeo bem simplesmente falando um pouco sobre leituras de arquivo no Node. E é isso, já se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso, valeu devs. Falou!